Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. O Brasil é um dos grandes mercados para a indústria do entretenimento. Só dentro do setor de games há uma expansão significativa e crescente no cenário mundial nos últimos anos. Já falamos aqui, inclusive, no Transformação Digital CBN, sobre o Brasil já ter se consagrado mundialmente como o país com a maior convenção sobre cultura pop do mundo. Um dos precursores deste ecossistema é o portal Jovem Nerd, que hoje já deixou de ser apenas um portal para ser uma espécie de conglomerado de conteúdo focado em cultura pop. E para falar sobre o mercado de entretenimento, games e como todo esse ecossistema vem transformando o Brasil, eu convidei Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, que ao lado do Dave Pazos, o Azaghal, são cofundadores do grupo Jovem Nerd, um dos maiores podcasts do Brasil, além de um canal no YouTube com mais de 2,48 milhões de inscritos e do portal de notícias Nerd Bunker. Vamos pro papo porque esse tá realmente épico. Alexandre, ou Jovem Nerd, caso algum ouvinte não conheça vocês, explica um pouquinho o que é de fato o Jovem Nerd. O Jovem Nerd hoje, cara, é uma plataforma, né, de conteúdo, obviamente relacionado ao universo nerd, geek, tudo que gira em torno desse interesse, né? Não só de cultura pop, tá? Mas a gente fala muito de ciência, história, enfim. É uma multidão de conteúdos diferentes, de várias verticais diferentes. A gente tem o Nerdcast, que é, né, o nosso carro-chefe, o nosso podcast que a gente tem desde 2006, né? São quase 15 anos de podcast, né? Agora que o mundo tá descobrindo podcast, É verdade. A gente gosta disso já faz algum tempo. É verdade. E a gente tem um canal no YouTube, obviamente, a gente tem as notícias diárias no site que cobrem o mundo do entretenimento, né? A gente tem o Nerdologia, o canal de ciência e história, que a gente fala toda semana sobre esses assuntos. Enfim, como eu falei, é uma multidão de conteúdos diferentes, em verticais diferentes, né? Por isso que o Jovem Nerd é muito hoje mais uma plataforma do que um site, né? Você sabe, Alexandre, que eu poderia dizer pro nosso ouvinte, sobretudo ouvinte aqui da rádio, que seu filho provavelmente vai entender o que é o Jovem Nerd, mas eu não vou me atrever a dizer isso por uma razão muito óbvia, porque eu sou ouvinte também, enfim, acompanho bastante o trabalho de vocês há muitos anos, e eu já sou pai, como você também é pai, enfim, o David também, quer dizer, a gente não dá mais pra usar essa expressão, né? Exatamente, né? Os nossos filhos até acompanham, mas já ficou um conteúdo de gerações, né? De geração. Não, isso é muito impressionante, cara. A gente tem gerações mesmo acompanhando a gente. Mandam mensagens dizendo que cresceu ouvindo e que a gente, né, contribuiu tanto para as pessoas entenderem, né, o mundo de uma forma, né, responsável, etc. E ouviu a gente na escola e hoje trabalham, etc. Enfim, tem histórias de vidas aí que acompanham todos esses anos, né, de geração de conteúdo na internet. É muito legal. Bom, uma das coisas que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos, e é bacana acompanhar que vocês também acompanham essa cena, digamos assim, que é a cena dos games. Tanto de um olhar mais casual, quanto do olhar da repercussão, e não só dos AAAs, esses jogos que são gigantes, né, com estúdios globais, com milhares de profissionais atuando ali para o desenvolvimento de todo o jogo, né, de todo o ecossistema do jogo, mas até os esportes agora, que é um fenômeno recente, né? Como é que vocês percebem e como é que foi acompanhar ao longo desses últimos anos o desenvolvimento dessa indústria que hoje é maior do que cinema e música juntos, assim, né? Não, é impressionante o crescimento e a consolidação dos esportes no mercado. Criou até uma nova categoria, né, de interesse em games, né? Porque antes você podia dizer, a pessoa que gosta de videogame, é isso, né? Jogos eletrônicos em geral, né? Mas esportes é uma coisa completa. Você pode ter uma pessoa, um gamer ou uma gamer que ama jogos de RPG e aventura e etc e tal, e não faz ideia do que é esportes. E você pode ter um público de esportes que também não joga nada desses jogos AAA, etc. Só consome e joga os jogos competitivos. Entendeu? Então você acaba criando verticais dentro do próprio universo. Não é tão simples assim você colocar os jogos eletrônicos, né, numa categoria só, né? São universos muito distintos e muito impactantes, né? Cada um em sua área, né? Os esportes têm
tem esse impacto do evento, né? Da competição esportiva. Você tem que ver ao vivo, você tem que torcer, etc. Então, é algo muito mais próximo do esporte tradicional, do futebol, do tênis, do voleibol, enfim. A experiência de acompanhar, né, e torcer, etc., é muito mais próximo disso do que aquela experiência singular de você estar sentado no sofá jogando videogame, né? É verdade. E a gente imaginou, a gente que gosta mais de jogar videogame, enfim, eu me incluo nessa celesta casta aí, a gente jamais imaginou que um dia a gente teria um palco tão grande como os esportes de competição tradicionais, né? Como você bem exemplificou aí, quer dizer, hoje tem arenas, tem públicos superiores a um jogo de futebol, por exemplo. Exato, é verdade. É impressionante. É muito impressionante. Vocês têm, entre os produtos, digamos assim, Jovem Nerd, vocês têm um Nerd Play. O Nerd Play foi uma iniciativa também para colocar esse teu lado gamer, Alexandre. Eu soube que você sempre, da dupla aí, digamos assim, o Dave, dá pra gente dizer que ele é um jogador literalmente profissional, né? Ele só joga no Nerd Play, né? Ele brinca com isso, que ele só joga trabalho. Do nosso grupo de amigos e colaboradores que sempre fizeram parte do Jovem Nerd, eu era o único gamer, sabe? O cara que gosta de videogame desde moleque, joga tudo, etc e tal. E a gente, durante muitos anos, não tinha nenhum conteúdo focado em games. E aí o Nerd Player foi justamente um teste do nosso canal no YouTube de, será que a gente pode imprimir o nosso humor nos videogames? Porque, assim, na época que a gente começou, foi em 2011, a fazer esse conteúdo específico, Nerd Player no YouTube, tava o crescimento bastante desses programas em YouTube de walkthrough, que a pessoa vai jogando o jogo e fazendo pequenos comentários, mas é basicamente, sabe, do início ao fim, gravando a experiência de jogar o jogo. Ainda era muito embrionário tudo que acontece hoje na cena de games e na internet, por exemplo, streaming. Hoje esse é um outro universo de games, os streamers, né? Pois é. Isso era completamente embrionário na época. Então, a nossa ideia inicial foi pegar os videogames, em vez de fazer review, né, ou então walkthrough, explicar o jogo, falar o que é bom, o que é, foi simplesmente, vamos focar na nossa experiência, na diversão de jogar. A gente é ruim nos jogos, a gente é super noob, a gente erra e tal, não sei o que, então é muito mais interessante a gente contar uma história de humor, misturar a nossa diversão de jogar videogame com as narrativas bem-humoradas que a gente sempre imprime em tudo que a gente publica no Jovem Nerd. Então, acabou que nasceu e um grande sucesso até hoje. Muito bom. Vocês acabaram recebendo, pelo que eu imagino, um público novo, né? Um público diverso. Acho que o próprio ambiente do YouTube trouxe pra vocês uma audiência diferente, né? Com certeza. Ele trouxe um público mais jovem, né? O público do podcast era um público que já estava mais ou menos batendo com a nossa idade e tal, da nossa geração. Mas quando a gente começa a publicar sobre videogames, a gente, obviamente, atrai um público um pouco mais jovem que gosta, né? Que tá mais ligado a isso e tal. E é legal porque cada conteúdo se complementa, né? Então, às vezes, a pessoa conheceu o Jovem Nerd através do Nerd Player, porque gostava de videogame, e aí passou a ouvir o podcast. Tem essa migração de públicos através dos diversos conteúdos do site, né? Para se destacar nesse novo cenário, o melhor momento para retomar a comunicação da sua empresa é agora. A Digitale é uma agência que reúne profissionais completos que já estão planejando ações com foco em resultado para clientes de diversos segmentos. Nós apostamos na retomada dos negócios. E você? Acesse o site e agende uma chamada de vídeo com um de nossos criativos, prontos para te ajudar. www.digitale.com.br. Queria lembrar você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que você pode acompanhar todos os conteúdos que a gente já publicou ao longo desse mais de um ano aí que a gente tem de programa. Então a gente tem mais de 100 boletins e 100 podcasts, digamos assim, com conteúdo muito bacana e relevante. Entrevistas, por exemplo, com Marcelo Forlani, um dos fundadores da CCXP, que é o maior evento nerd já do mundo hoje em dia, e tantas outras, né, com tantas pessoas bacanas que a gente entrevistou ao longo desses últimos anos. Basta você procurar por Transformação Digital CBN em qualquer plataforma de distribuição de conteúdo e baixar o nosso conteúdo, assinar, né, o nosso feed, para ser sempre avisado quando um conteúdo novo for publicado. Então fica o convite para você também nos seguir pelas redes sociais. E voltamos, portanto, com um papo com o Alexandre Ottoni, um dos fundadores do portal Jovem Nerd, junto com o Dave Passos, o Azaghal, que realizaram coisas absolutamente incríveis e estão nesse momento realizando coisas surpreendentes dentro dessa indústria de entretenimento digital. Tá muito legal o papo.
vale muito a pena conferir. Vamos lá para a conversa. Vocês fizeram recentemente uma série, na verdade isso já também é algo que acompanhava os podcasts, né? Mas agora eu vi que vocês estão migrando também para conteúdos audiovisuais, que é essa coisa do dentro do setor, né? De você imergir, falar um pouquinho mais. Eu vi que tem uma série muito bacana sobre o mercado financeiro, explicando um pouquinho sobre essa coisa da educação financeira e de investimento. E vocês fizeram uma sobre games, não é isso? De falar sobre o mercado de games, assim, de conhecer um pouco mais o setor de games. Como é que foi essa experiência? A gente fez alguns programas especiais também, a gente falou sobre esportes e tal, a gente mergulhou dentro dos times e como é que é o treinamento, como é que é o dia de um jogo de campeonato, como é que é a concentração deles, o treino, tudo, né? Então, como é que funciona o marketing do time, porque o time tem que funcionar ganhando ou perdendo. Aliás, só um time que vai ganhar o campeonato, como é que funciona? Como é que você sobrevive todos os outros times se você não tá ganhando o campeonato, né? Você sobrevive entendendo e se relacionando com o seu público, né? Então, é muito legal. A gente ouviu dos donos dos times, dos diretores de marketing, comunicação, dos jogadores, dos treinadores, dos psicólogos, do cozinheiro, de todo mundo que está envolvido para formar uma imagem de como funciona esse mercado, né? Isso foi muito legal fazer esse programa e o pessoal gostou muito. O impacto do mercado brasileiro, do ponto de vista de consumo de jogos, é gigante, é imenso. A gente nem precisa dizer isso, mas uma das coisas muito interessantes foi que o personagem que vocês criaram, o Ozob, ele foi recentemente incluído dentro do Cyberpunk 2077, né, da CD Projekt Red. Quer dizer, é um dos, se não o maior dos últimos tempos, acho que é o maior lançamento aí, com certeza dos últimos tempos aí, depois de repente de um The Last of Us. É um jogo enorme, né, com um hype monstro, assim. Muito esperado. Eu queria, Alexandre, que você primeiro explicasse para o nosso ouvinte quem que é o Ozob. Uma pena que o Dave não pôde participar em razão da correria de vocês, mas queria que você me falasse para os nossos ouvintes aí quem que é o Ozob, o que é porque o Ozob é uma entidade, é mais do que um personagem, né? Muito legal. Não, o Ozob é um personagem criado pelo Azaghal, pelo Dave Pazos, né? Meu sócio, cofundador do Jovem Nerd, para um dos nossos podcasts especiais de RPG, né? O RPG, o Role Playing Game, aquele jogo que você tem um mestre contando uma história e vários jogadores interagindo com essa história e contando ela juntos enquanto eles prosseguem. Isso é um jogo que nasceu lá na final da década de 60, 70, e a gente que cresceu na década de 80 e 90 consumiu muito, se jogava isso com livros e fichas de papel, lápis, borracha, dados na mesa, se reunindo com amigos, e a gente transformou isso em conteúdo de podcast quase 10 anos atrás. E a gente, desde então, a gente grava as nossas sessões jogando RPG, interpretando os personagens, contando as histórias, e a gente sonoriza com efeitos sonoros, música, etc., para fazer uma experiência imersiva de áudio, como se a pessoa estivesse ouvindo um filme, né? Esse é o nosso conteúdo de maior sucesso no Jovem Nerd desde então, e a gente publica um por ano. É tipo como se fosse o filme dos Vingadores do Jovem Nerd, entendeu? É um filme da Marvel nosso. Então, o que acontece? Em 2013, nós começamos uma saga de um jogo cyberpunk, nessa temática de futuro, etc e tal. E o Dave, o Azaghal, tinha criado lá na adolescência dele um personagem engraçado que era o Ozob, que era um pós-humano, como se fosse um replicante do Blade Runner, né? Ou seja, um ser biológico criado em laboratório, que tem essa cara dele, é albino, com tudo, né, a pele, né, esbranquiçada e olhos vermelhos e cabelos vermelhos e uma granada vermelha no lugar do nariz. Em vez de um nariz de palhaço, ele tem uma granada, né? O cyberpunk é uma parte da cultura nerd que deixa você brincar com esses conceitos loucos, né, futurísticos. Então, a ideia e a piada do personagem é que ele era como se fosse um palhaço, mas que em vez do nariz vermelho ele tinha uma granada, para mostrar muito sobre a personalidade do personagem, né? Então o Dave interpretou esse personagem em 3 episódios desse Nerdcast RPG. Desde então, isso foi em 2013, 2014, 2015 que a gente publicou. Desde então, há 7 anos, esse personagem é tão querido pelo nosso público. A gente recebe semanalmente dúzias e dúzias de artes dos fãs desse personagem, cada um interpretando ele do jeito que ele é muito querido. E a gente sempre que mostrou ele para pessoas que estão fora da esfera do Jovem Nerd, gringos e tal, eu cheguei a mostrar uma foto dele pro Ridley Scott, numa entrevista que eu fiz com o Ridley Scott. O Ridley Scott ficou maluco, adorou o personagem.
Então, ele sempre foi um personagem que chama muita atenção, sabe? O que é isso? O cara com a granada no lugar do nariz. Então, a gente, quando conheceu o pessoal da CD Projekt Red, bem antes deles começarem a produção do Cyberpunk, né? bem no iniciozinho, na época que eles estavam publicando o Witcher 3, lá em 2015, a gente falou, gente, olha só, a gente criou um personagem de Cyberpunk e ele é muito amado pelas pessoas e no Brasil, né, obviamente. Quem sabe a gente não pode colocar ele como um easter egg, como, sabe, uma coisa escondida no jogo. Vocês estão criando um jogo de Cyberpunk, a gente tem uma história muito querida de Cyberpunk e esse personagem é muito querido. E aí a gente ficou algum tempo, um ano, sempre que a gente se encontrava com eles em eventos de games, etc., a gente jogava a ideia, gente, olha, se vocês fizerem isso, o público brasileiro vai pirar, porque ele é muito popular no Brasil, cara, todo mundo vai adorar. E aí aconteceu, a gente conversou tanto que eles falaram assim, beleza, gente, vamos fazer, e agora ele tá no jogo, e ele é um personagem, você não joga com ele, ele tá lá na cidade, mas você interage com ele em alguns momentos, é muito legal. É um orgulho inacreditável. Você imagina, você tem uma criação nossa, né? Sim, no sim. caso, a criação do Dave, mas ela foi publicada no Jovem Nerd. E dentro de um jogo tão gigantesco desse, assim, é um maior orgulho. E o público tá super animado também. E todo mundo com vontade de procurar ele lá dentro. Vai ter um festival de print screens aí. Exatamente. E a gente também vai procurar ele. E como é que foi? Você acompanhou junto com o Dave o processo de dublagem pra dar vida à versão do... Porque ele tem falas, o personagem? Então, ele tem falas, ele tem uma missãozinha, assim, até onde eu sei existe pelo menos uma missão com ele, é uma missão secundária, né? Ele é um personagem secundário, não faz parte da trama do jogo, mas ele é meio que, é isso, ele é um presente da CD Projekt Red pro público brasileiro, então você vai estar com ele. Então o Dave dublou, ele foi pro Rio de Janeiro e dublou, aliás a dublagem brasileira tá incrível, muito impressionante. Tá muito elogiada, né? Muito, nossa, é incrível. E ele fez teste, né? Porque o Dave não é dublador, mas ele é o criador do personagem, ele já interpretou o personagem, né? Ele criou o personagem e interpretou no podcast. E ele falou, olha, não quero estragar, não quero, sabe, esse negócio de chamar celebridade pra dublar só porque tem nome, porque nada disso. Eu só aceitaria porque, como eu sou o criador do personagem, eu entendo a forma que o personagem age e tal, não sei o quê. Mas a gente faz um teste comigo e você julga. Se você achar que não tá bom, eu não vou ficar chateado, ok, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém jogando esse jogo. E ele falou assim, cara, pode deixar, a gente completamente entende e a gente vai fazer o teste. Ele fez o teste, ele falou assim, cara, funciona, é legal. E foi muito bom, porque o Dave, sendo o criador do personagem, ele pode fazer várias adaptações de falas que o pessoal da CD Projekt Red, por mais que a gente tenha orientado eles como o personagem é, como ele age, com a personalidade dele, etc., as falas em português do Ozob não tem como exatamente, sabe, os caras recriarem essa ginga que o Ozob tem. Então foi muito legal o Dave estar lá durante o processo, porque ele pôde pegar os textos e adaptar para fazer o personagem ser mais fiel ao que ele é, né? Afinal, era o próprio criador do personagem que estava lá, dando vida a ele, né? Então isso foi muito bom e a participação dele no jogo tá realmente muito incrível. Muito bom. A gente tá todo mundo ansioso aí pra também dar um print screen. Vai ser uma conquista coletiva dessa cena nerd que a gente tem aqui no Brasil. Voltando à questão do Nerd Player, né? Vocês fizeram recentemente um gameplay sobre esse fenômeno também que é recente, que é o Among Us. E eu queria que você contasse aí pra nossa audiência como é que funciona o jogo, né? Porque esse jogo, o curioso dele é que é um jogo que foi lançado há muito tempo e retornou agora. Explica pro pessoal que tá nos ouvindo por que esse jogo ele é tão famoso hoje, tá tão hypado. O Among Us é um jogo super simples, né? É assim, primeiro, o jogo é gratuito para celular, então isso já é um fator de sucesso muito grande. Todo mundo pode baixar e jogar, é bem acessível, né? Eu não tenho informação, mas eu acho que ele caiu na graça de streamers e eles popularizaram o jogo, mesmo depois de 2 anos de lançado e meio esquecido, né? Porque ele é um jogo complexo. Se você entender a ideia, é porque você precisa de muitas pessoas conectadas juntas. Claro que você pode ter pouca gente, mas o jogo só fica legal mesmo quando tem muita gente. Então, assim, pelo menos de 8 a 10 pessoas conectadas na mesma sala, no mesmo jogo. Por quê? Porque é um jogo que tem uma mecânica de traidor, né? Uma mecânica onde ou mais pessoas, ou 2, etc., desse grupo são impostores e o objetivo do grupo são astronautas e o objetivo do grupo é consertar a nave que
têm várias tarefas que eles têm que fazer, alguns para consertar, outros para fazer a nave funcionar. Enfim, as pessoas têm que ficar fazendo tarefas, e se eles conseguirem completar todas as tarefas, eles vencem o jogo. Por outro lado, 1 ou 2 impostores, normalmente eles têm outros objetivos, que é matar todo mundo que tá na nave. E não serem descobertos, né? Então a mecânica do jogo é bem simples. Você tem pessoas que apenas os impostores sabem quem eles são, e eles têm que, sei lá, achar um astronauta sozinho num cantinho e ir lá e tum! E aí o legal do jogo, na verdade, é que quando se descobre que um astronauta foi assassinado dentro da nave, pode-se convocar uma reunião. E aí as pessoas conversam e ficam, olha, encontrei o corpo ali na sala da elétrica. Mas não vi ninguém entrando e tal, mas quem é que passou ali perto e tal? Alguém viu e tal? E aí fica a discussão entre os jogadores, sendo que os impostores têm que fingir que eles não sabem de nada. O legal do jogo não é nem a mecânica, nem os gráficos, é um jogo super simples e tal. O legal do jogo é essa interação social e esse clima de paranoia, porque você sabe que você tem 1 ou 2 amigos ali que estão mentindo na tua cara, dizendo que não viram nada, e eles são os amigos. A pessoa fala, esse jogo é pra destruir a amizade. Total. Você descobre que são as pessoas, caramba, você é um cara de papo. E aí, o que é legal do jogo é justamente essa interação social, é esse roleplay, né? Você desempenhar um papel, inventar uma história e tal, acusar o outro, não sei. Então isso é muito legal. Essa mecânica de traidor é uma mecânica muito legal, que é muito usada em jogos de tabuleiro. Tem vários jogos de tabuleiros incríveis com essa mecânica de traidor, porque ela faz com que você desempenhe um papel e crie um clima de paranoia que é muito legal. Então Among Us fez super sucesso, assim, não era uma fórmula nova, mas assim, caiu nas graças das pessoas e eles souberam aproveitar esse hype. Estão desenvolvendo melhorias no jogo, etc. Então, foi um sucesso muito legal. Um jogo muito divertido. Conectar sua marca a uma audiência que abrange mais de 5 milhões de pessoas nunca foi tão fácil. Anuncie no Transformação Digital CBN, um programa dinâmico que tem como propósito explorar o universo digital. Apresentado diariamente pelo jornalista e especialista em inovação, Samuel Leite, o Transformação Digital aborda a tecnologia, tendências e o comportamento do consumidor frente a todas as mudanças que não param de acontecer. Sua marca na programação da rádio e também na internet, para mais de 50 cidades. Esse é o momento de se aproximar do seu público, aumentar as vendas e conquistar mais resultados. Vamos juntos. Para anunciar, acesse digitale.com.br/transformação digital. Bom, recentemente vocês fizeram Recentemente, literalmente, né? A gente tá vivendo esse momento agora. Vocês fizeram uma nova empreitada que eu acho que colocou tudo que vocês já realizaram num novo patamar, que é o crowdfunding para a campanha do Cthulhu, né? Para viabilizar, na verdade, a coleção definitiva do Nerdcast RPG de Cthulhu. Eu tô com os dados atualizados aqui, que é um negócio astronômico. Vocês conseguiram cerca de 10 mil participantes para um investimento de até o momento de 5 milhões. O que foi isso, Alexandre? Um negócio sensacional, não é isso? Caiu a ficha já ou não? Caiu a ficha da responsabilidade da entrega que a gente tem que fazer, né? É verdade. Mas sim, cara, a gente tá muito, muito feliz. Ele bateu o recorde de maior financiamento coletivo do Brasil, da história. Foi o que alcançou a meta mais rápido, que rompeu as barreiras mais rápido, enfim. E chegou num patamar inédito do financiamento coletivo no Brasil, o que deixa a gente muito feliz, porque isso vai apontar um holofote para essa cultura de financiamento coletivo que na gringa é muito difundido para muitos projetos. Não só para realizar projetos de grandes empresas que elas usam essa ferramenta para consultar o público para ver se projetos são viáveis ou não, mas como pequenos produtores, pequenos artistas, etc., que oferecem a ideia, né? Porque antigamente você tinha uma ideia de um projeto, você tinha que procurar fornecedores, tinha que procurar indústria, tinha que procurar alguém que acreditasse nesse projeto, né? E o financiamento coletivo é incrível, porque ele é uma forma de você consultar o público final direto sobre o seu projeto, entendeu? E muitas coisas, não só projetos de animação, arte, colecionáveis ou jogos de tabuleiro, mas projetos inovadores de tecnologia também já foram todos, nasceram por causa do aval do próprio público final em acreditar naquele projeto e financiar o projeto, né? Apoiar o projeto. Então a gente tinha muitos anos a vontade de consolidar
várias ideias nossas nesse formato, mas a gente sempre teve bastante cautela, porque existe toda uma ciência de como você fazer um financiamento coletivo direito e bem sucedido e tal. E a gente estudou bastante isso e se juntou com a galera da Jambô, que teve o sucesso e bateram um recorde na época, no final do ano passado, com um financiamento coletivo do Tormenta, né? O Tormenta, que é um cenário de RPG brasileiro criado por eles, estava fazendo 20 anos. Eles resolveram fazer o financiamento coletivo para ver se o público, que eles angariaram por 20 anos, gostaria de ter uma nova edição, né, reformulada, e foi um sucesso, né? Eles levantaram quase 2 milhões de reais e, na época, foi o maior financiamento coletivo do Brasil. A gente percebeu, olha, o cenário está aquecido, né? Funciona, sim, né? E a gente foi falar com eles vieram gerenciar a nossa própria campanha, planejar e tal. E, enfim, só para explicar o que é que, como a gente falou dos Nerdcasts de RPG, nosso conteúdo mais amado, né? O nosso filme da Marvel do Jovem Nerd anual, né? A gente estava publicando nos últimos 4 anos uma saga de terror baseado na obra do H.P. Lovecraft, do mito de Cthulhu, etc. Uma história bem aterrorizante no passado, etc. E a gente interpretando os investigadores que vão, né, investigar esse mistério, etc. e tal. E no final desse ano, agora a gente está publicando o quarto e último episódio dessa saga, fechando essa saga, que foi muito querida. E a gente decidiu, olha, a gente já lançou produtos no passado relacionados aos nossos podcasts de RPG. O próprio Ozob já teve busto, já teve romance. Rough Gunner, que foi nossa saga medieval, tem um monte de romances, livro ilustrado. Enfim, a gente já fazia esse tipo de coisa esporadicamente, explorava comercialmente, né, esses podcasts que a gente, só pra você saber, é tudo de graça, né? Os podcasts, os Nerdcasts de RPG, a gente publica gratuitamente, não precisa assinar o Jovem Nerd, não precisa nada, não precisa pagar um tostão. É um conteúdo realmente muito, muito bem trabalhado. Sim. A gente tem um esmero muito grande na qualidade desse conteúdo, e a gente oferece de graça e, obviamente, a gente paga esse trabalho todo vendendo os produtos, etc. E aí, na hora de fazer o crowdfunding, da gente fechar a saga Cthulhu, a gente pensou, poxa, a gente tem tantas ideias legais, de tantos produtos e conteúdos e romances e quadrinhos. Será que o pessoal gostaria de uma história em quadrinho? Porque as pessoas sempre pedem, mas pedir é uma coisa, né? Ser viável economicamente é outra, né? Sim. Então, a gente falou assim, olha, a gente pode colocar isso tudo a teste em um financiamento coletivo. A gente faz uma coleção de vários conteúdos e colecionáveis e coisas que a gente acha que as pessoas gostariam de ter relacionadas a isso, incluindo até uma estátua da Iron Studios do Cthulhu, com os personagens, uma estátua de 20 centímetros de altura, um colecionável super exclusivo. Vamos fazer isso. E a gente coloca, né, ver se o público quer financiar, apoiar esse projeto. Se eles apoiarem, a gente entrega como recompensa todos esses mimos, todos esses conteúdos, etc. E aí a gente fez, olha, acho que uma meta de 300 mil a gente consegue manufaturar todas essas recompensas e distribuir entre os apoiadores. E aí essa meta foi batida em meia hora. E o resto, e a gente agora em alguns dias depois, né, já tem 4 dias, 5 dias, a gente já está em 5 milhões, ou seja, uau, muita gente assim, mostrou, provou e nos surpreendeu positivamente também de como o público gosta da ideia e quer participar e quer apoiar. Isso, e o legal do financiamento coletivo é que quanto mais o projeto cresce, mais recompensas a gente pode dar sem que os apoiadores tenham que gastar R$1 a mais pelo seu apoio, entendeu? A gente recentemente, graças a esse sucesso todo, a gente vai incluir um audiolivro. Vai ter os romances, né? Vai ter os 2 romances que expandem esse universo do Nerdcast de RPG, e a gente agora vai poder produzir 2 audiolivros desses romances. Então, e quem apoiou, todo mundo que apoiou a partir da biblioteca digital, que é a pessoa receber esses livros digitais, também agora vão receber os audiolivros. Então é legal que o projeto, a cultura de financiamento coletivo é isso. O projeto bem feito é um projeto que oferece recompensas legais para as pessoas que apoiarem e que, se fizer sucesso, ele pode crescer e oferecer mais e mais recompensas para as pessoas que apoiaram, que por acreditarem no projeto estiveram lá desde o início, que as pessoas apoiaram, e até para as pessoas que entram depois, que apoiarem, também vão ter o benefício de receber essas metas expandidas, né, que são batidas, etc. Então é uma coisa muito legal, eu quero agradecer a todos os apoiadores, muito obrigado por esse apoio todo. A gente tem agora um trabalho hercúleo pela frente, que é produzir, porque o financiamento coletivo
não é uma loja, né? Ele é uma ideia e as pessoas apoiam. Depois que ele é financiado, é nossa responsabilidade fazer com que todas essas ideias se tornem realidade e entregar as recompensas para as pessoas que apoiarem. Então, o tamanho do financiamento coletivo, que vai até o início de fevereiro, né? Não acabou a campanha, ainda vai crescer ainda mais, né? Vai ser coisas, novas recompensas vão ser apresentadas, novos níveis de apoio, etc. A gente espera que a gente possa fazer realmente um projeto muito, muito grandioso e que isso também, como eu falei antes, ilumine o financiamento coletivo como um todo, para que outros artistas, outros empreendedores, outras pessoas com ideias inovadoras entendam que elas têm a capacidade de financiar seus projetos com o público e que o público entenda que é legal você navegar no universo do financiamento coletivo. Você pode descobrir uma coisa que você acha muito legal, uma ideia muito legal que você quer apoiar e fazer com que ela se torne realidade. Então, a gente fica muito feliz que esse projeto, o projeto recente agora, a Ordem Paranormal do Cellbits, também foi um grande sucesso. A Tormenta 20 no final do ano passado foi um grande... E a gente espera que todos esses grandes sucessos realmente criem, né, ajudem a consolidar a cultura do financiamento coletivo no Brasil. Muito legal. Quem quiser participar desse financiamento, como é que faz? Olha, só você entrar em nerdcastrpg.com.br ou se você procurar Catarse Nerdcast, você vai achar a nossa página. Ele tá lá e tem todas as explicações, todos os níveis de apoio diferentes, o que cada nível de apoio, quais são as recompensas de cada nível de apoio, as metas estendidas que foram batidas e que já foram acrescentadas, as metas estendidas que ainda queremos bater e o que pode ser acrescentado. Então, é muito legal. Tem um vídeo bem explicativo que a gente mostra tudo, então é super fácil de entender. Eu sei que é uma coisa nova para muita gente. A gente trouxe mais de 60%, acho que 67% dos apoiadores do nosso financiamento coletivo nunca tinham apoiado nenhum financiamento coletivo antes, né? Então olha que legal, né? Quanta gente nova que a gente está trazendo para esse universo. Então vão lá, dêem uma olhada e, gente, dêem uma olhada em outros projetos também, porque tem muita coisa legal nas plataformas de financiamento coletivo e a gente quer apoiar ao máximo essa cultura. É muito legal. Olha só, Alexandre, se em 4 ou 5 dias vocês conseguiram 5 milhões, em fevereiro a gente vai ter um longa-metragem dirigido pelo Ridley Scott. Eu não tenho dúvida disso. Não é uma progressão geométrica. Exponencial. Não é exponencial. O financiamento coletivo tem a característica de ter um boom grande no início e aí no meio da campanha ele meio que se estabiliza. Nosso trabalho é continuar colocando novidades e tal, para que o pessoal continue estimulado a apoiar. E normalmente no final ele também dá uma subida que o pessoal fica no desespero de que vai acabar. Característica humana. Ai, meu Deus, vai acabar, eu acho que eu vou participar. Então isso acontece até comigo. Quando eu apoio outros financiamentos assim, de jogos de tabuleiro, que eu gosto muito, eu falo assim, eu não sei se eu vou apoiar isso. Aí falta um dia pra acabar. Ok, eu vou. Entra aquele desespero. Tome meu dinheiro. Exatamente. Mas então é isso. A gente vai até fevereiro, a gente vai estar trabalhando bastante nisso. A gente vai estar fazendo lives, a gente vai falar com os jogadores do Nerdcast RPG, a gente vai trazer o mestre, o Govis, que está fazendo a trilha sonora original desse 4º episódio, a gente vai falar com ele. A gente vai realmente explorar esse conteúdo de uma forma muito inédita, muito legal. O mínimo que a gente pode fazer para agradecer aos apoiadores do projeto e mostrar para eles o quanto é especial a participação deles nisso. Alexandre, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer, assim, conversar contigo e dividir com a nossa audiência detalhes dessas coisas tão bacanas que vocês vêm realizando. Eu acho que eu não tenho dúvida que isso vai poder, de alguma forma, impactar uma série de outras pessoas que têm interesse também por realizar os seus projetos, os seus sonhos, enfim. Esse tipo de iniciativa, acho que ela acaba inspirando, né, muita gente. Com certeza. Então, muito obrigado mesmo. Deixa um grande abraço aí pro Dave. Obrigado, querido. Sucesso, vida longa e próspera pra vocês. Vida longa e próspera, muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço grande. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista que eu tive aqui com o Alexandre. Foi realmente um prazer muito especial poder falar com o Jovem Nerd, poder dividir com vocês um pouco dessa epopeia que vem sendo a trajetória tanto dele quanto do Dave, né, do Azaghal, ao longo desses anos todos na construção desse, que com certeza é uma das maiores iniciativas relacionadas a essa indústria de cultura pop no Brasil. É realmente uma trajetória
muito legal, de muito sucesso e com conteúdo muito divertido e muito bacana de fato. Então, se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, eu convido você para se inscrever no nosso podcast, no Transformação Digital CBN, tanto aqui pelo Spotify, quanto pelo Deezer, pela Apple Podcast, enfim, todas as plataformas você consegue se inscrever e a partir dessa inscrição acompanhar novidades e conteúdos novos como esse que a gente deve lançar já nas próximas semanas. Então, muito obrigado realmente aí pela audiência que vem recorrentemente aumentando e a gente deve com certeza isso a você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, porque tá sempre dando feedbacks pra gente a respeito de como é que a gente consegue melhorar o nosso conteúdo. Para seguir nessa conversa, para falar não só sobre esse tema, mas sobre tantos outros temas que a gente fala aqui sobre transformação digital, me siga nas redes sociais, eu sou @SamuelLeite, você me encontra no Twitter, no Facebook, enfim, no Instagram, em todas as redes. E para mandar um e-mail com a sua dica de sugestão e pauta, mande para samuel@transformaçãodigitalcbn.com.br. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau!